no ar mais um Câmara Entrevista, nessa edição especial que estamos fazendo para tratar do aniversário da nossa TV Câmara. 11 anos, estamos conversando com aqueles profissionais que lá no ano de 2010 começaram a pensar como implantar este meio de comunicação, essa TV legislativa aqui em Bagé. E estamos conversando então, gentilmente nos atende para trazer um pouco dessas memórias aqui para os nossos telespectadores, o João Batista Benfica, o Benfica, como é conhecido aqui na nossa comunidade, que lá no ano de 2010, junto com a então presidente da Câmara de Vereadores, Adriana Lara, equipe de servidores, começou a dar aqueles primeiros passos, moldar a nossa TV Câmara, pensar essa programação que em grande parte ainda hoje mantém aquelas características, aquela linha editorial. Isso muito antes do concurso público, enfim, quando nem se imaginava e não se sabia muito como implantar, eram muito poucas emissoras aqui no Rio Grande do Sul, né, Benfica? Eu quero te agradecer muito por dividir isso conosco, né? Para nós que somos servidores que estamos ali agora, é importante também lembrar, pensar nessa história, imaginar o que precisa ser feito para melhorar a TV Câmara e lembrar desse passado tão importante. Eu gostaria de começar te perguntando qual é que era o cenário naquele momento de Bagé, politicamente, dos meios de comunicação, que cenário era aquele que, vamos ter que ter o nosso próprio meio de comunicação. E muito obrigado mais uma vez. Olha aqui, é um prazer. Eu acho que o cenário não era muito diferente do ponto de vista da Câmara criar a sua TV Câmara. As circunstâncias eram mais ou menos as mesmas, a disputa política era mais ou menos a mesma. Não foi uma consequência de fatos? Não. Na verdade, no meu entendimento, pelo que eu percebi daquele momento, a TV Câmara foi criada única e exclusivamente por uma ideia e por uma decisão política da então vereadora Adriana Lara. Foi ela, na verdade, que enxergou isso. Pelo que eu me recordo assim, ela estava no exercício do mandato, ela ia assumir a presidência. Em algum momento, em alguma viagem, em algum momento dessa história, ela ouviu falar que havia em Pelotas uma TV Câmara, já em funcionamento. Naquele momento, se eu não me engano, havia Pelotas... Ela me falou que 14 emissoras no Santa Maria, começavam a surgir. Eu tenho essa crença, essa impressão de que isso, na verdade, nasceu única e exclusivamente a partir dela. Ela olhou e disse, não, parei um pouquinho, isso aqui faz sentido. A gente pode fazer em Bagé. Nós tínhamos a NET, que naquele momento era a única forma possível de ter uma TV Câmara, uma TV legislativa, um canal legislativo. E ela se deu conta. Disse, bom, parei um pouquinho, eu posso fazer isso em Bagé. E ela estava assumindo a presidência. Ela entrou na presidência, ou logo em seguida que assumiu a presidência, porque todo vereador que assume a presidência, naturalmente ele pensa em como marcar sua gestão. Qualquer um deles quer isso, né? Marcar sua passagem na presidência da Câmara. E ela, naquele momento, se deu conta disso. E assumiu como uma missão do mandato dela. Naquele momento, o mandato era 1 ano. E Porque ela tinha sido eleita junto com o Silvio Machado. Silvio Machado cumpriu 1 ano e ela para o 2º ano. Eu não recordo se já era 2 anos de qualquer forma, ou era 1 ano. De qualquer forma, ela precisou fazer isso em 1 ano. O mandato dela era 1 ano. E então ela tomou essa decisão e enxergou que seria uma coisa importante e, sobretudo, era uma coisa viável. A partir daí, nós fomos a Pelotas, visitamos lá a TV, vimos como é que era e surgiu uma pequena dificuldade, digamos assim. Quem monta o projeto? Quem é que executa a montagem da TV Câmara? A questão técnica daí? Seria câmera, a questão microfone, cabeamento, som. Tá. Quem é que faz isso? E lá na TV de Pelotas, havia uma empresa terceirizada que fazia isso. Havia um pessoal lá que era terceirizado e fazia isso, fez isso, montou o projeto e tal. Eles chegaram, inclusive, a vir a Bagé.
E aí começou aquela coisa que é sempre complicada para um órgão público, quer dizer, como é que nós vamos contratar isso? Como é que nós vamos licitar? Como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser feito o instrumento de licitação para fazer essa contratação? Né? E eles chegaram a vir a Bagé, olharam e tal, e então tinha essa dificuldade que é técnica, né, de licitar, e também tinha uma questão de custo nisso, e claro que, não lembro valores, mas era um valor assim bem significativo. Eu sei que anda, vira e mexe, teve um momento que nisso eu pessoalmente, profissionalmente, fora da Câmara, já tinha produtora. Tinha um programa no Canal 20 da NET, que era o Rota 20, sim, que a minha empresa produzia. Exatamente, que foi até 2017. Então eu tinha assim, todo um know-how no sentido de uso de equipamento, de como fazer, de como produzir TV, ou seja, como produzir conteúdo de TV, né? Eu tinha isso. Tem proximidade com a própria RBS? Com a própria RBS, exatamente. Naquele momento a gente tinha o curso de comunicação da Urcamp estava pleno, tinha jornalismo e também publicidade, uma quantidade grande de estudantes e tal. Resulta que em algum momento eu digo assim, não, parem um pouquinho, não precisa contratar ninguém, deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo isso. Se a questão é definir câmera, tripé, equipamento, microfone, sim, estúdio, essas coisas, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, porque aí a gente resolve aqui, eu sou funcionário mesmo, e a gente resolve muito mais fácil isso do que fazer uma licitação, contratar alguém que vem não sei da onde, que não conhece a realidade. Que não conhece a realidade, que a gente não conhece, não sabe como é que é, enfim. Tá, deixa que eu faço. E realmente. Em quanto tempo daí conseguiu fazer isso? 6 meses. 6 meses, foi janeiro, fevereiro. E isso se começou a ver, né, essa história. E a TV foi inaugurada em novembro. E experimentalmente antes, em outubro já? Quer dizer que foi mais rápido ainda. Não teve muito caráter experimental, assim, porque a gente precisava, na verdade, comprar um link que ligasse a câmara, o telhado da câmara, digamos assim, ao headset da NET no morro. Então precisava de um micro-ondas para fazer a transmissão desse sinal. Sim. Não existia fibra ótica, não existia cabo, não existia nada. Então precisava de um canal de micro-ondas. E aí então a gente precisou fazer isso, conectar micro-ondas lá no headset no head-end, aliás, da NET, no canal 16. E estava feito. Em termos de transmissão, estava feito. A TV Câmara tem apanhado muito nesses últimos anos, com a questão de tentar ir para o sinal aberto, né? Mas naquele momento eram micro-ondas que a gente instalou, seguiu funcionando e acabou. Nunca mais deu problema, né? E fora isso foi comprar uma programadora, que era uma coisa que a gente não conhecia, né? Que é ali onde corta a câmera A, a câmera B, por onde passa o som? Não, aí foi o TriCaster. Ah, tá, com gerador de caracteres e tal. Isso, o TriCaster, que estragou e a câmera foi substituir por um outro equipamento hoje, bem mais avançado e tudo mais. Exato. Mas o TriCaster naquele momento fazia várias coisas que a gente precisava. Inclusive transmitia para a internet. Então ele gerava para o micro-ondas e transmitia para a internet ao mesmo tempo. Que hoje a câmera até agora não conseguiu voltar a transmitir pela internet, pelo que eu sei. Transmite pelo Facebook, mas não direto por streaming. É isso que eu estou dizendo, né? Sim, não pelo Facebook, por exemplo, pela página da própria câmera. Exatamente, é isso, que seria o streaming. Sim. Ele não consegue ainda gerar isso. Então, naquele momento, com o TriCaster, com o micro-ondas, a gente conseguiu botar o sinal da câmera no ar, simplesmente. Porque o TriCaster já é switch também, então ele corta. Ele tem uma mesa que corta a câmera, que bota efeitinho e não sei o quê. E vocês começaram com 2 câmeras? Nós começamos com 2 câmeras dessas de tripé e com 3 câmeras pequenas. Eu acho que hoje não fabrico mais, mas eram câmeras mini DV,
Vocês têm hoje aquelas câmeras robóticas? Sim, sim, instaladas na plenária. Vocês têm duas, eu acho. 2 ou 3, né? Naquela época não existia isso, nós começamos com câmerazinhas fixas, bem pequenininhas assim, que a gente colocava no TriCaster e cortava para elas e tinha mais essas 2 câmeras móveis, né? Então a gente começou com 4 ou 5 câmeras transmitindo as sessões. Então foi por aí e a solução, felizmente eu estava ali e consegui resolver isso junto com o Armandino, que na época era a pessoa que comprava, né? Nós fizemos licitações, a empresa que forneceu os equipamentos foi a Sigma, uma empresa que existe até hoje em São Paulo. A empresa que forneceu micro-ondas foi uma empresa de Santa Catarina, quer dizer, nada disso tinha aqui no Rio Grande do Sul, nada disso tinha pertinho. Eram coisas que tinham que ser feitas assim. Mas se conseguiu fazer a licitação, se conseguiu montar aquela estrutura que era o único espaço que tinha a câmara, né, naquele porque aí tem momento. 3 questões, a questão técnica que tu nos explicou agora, dessa questão do equipamento, do levar o sinal para dentro da casa da pessoa pela net, enfim. Tem a questão física de onde colocar esses equipamentos, onde colocar esse pessoal que ia trabalhar. Exatamente. Né? E a programação, né? Porque a finalidade da TV Câmara é transmitir as sessões da TV Câmara, esse produto que tem que ser colocado à disposição democraticamente de todos. Mas tem também obrigações de mostrar questões culturais, né, da cidade, enfim, aí tem esse tripé para poder fazer a televisão, né? Eu sempre disse, sempre preguei que a grande missão da TV Câmara é uma só, é transmitir o que acontece no plenário da Câmara, transparência, por uma questão de transparência, e levar o que a Câmara e os vereadores fazem, porque as pessoas, porque a comunidade em si, simplesmente não tem muito pouco conhecimento, não vou dizer que não tem o menor conhecimento, mas tem muitíssimo pouco conhecimento do trabalho que é realizado na Câmara e como ele é realizado. E às vezes não tem muito interesse também de correr atrás, por isso tem que estar o mais mastigado possível. Exatamente. Né? Então, se já não tem o interesse, se tu não leva a informação, bom, aí é pior ainda, né? Então eu acho que o grande objetivo da TV Câmara é fazer isso, essa questão da transparência e essa questão de informar o que a Câmara faz. Porque a grande verdade nessa história é que o poder legislativo é de uma importância absoluta para a comunidade. Se alguém duvida disso, pense no projeto do IPTU, hoje tão polêmico, que pode mudar a vida de muita gente para pior. Se o que estão dizendo é verdade, se ele aumentar brutalmente o valor venal dos imóveis. Quem vai decidir isso, quem é? O prefeito? Não, é a Câmara. Então a importância da Câmara para a comunidade é que nós estamos num país que não enxerga isso, não é só Bagé. Mas a importância do Poder Legislativo é brutal, é essencial. As pessoas tinham que estar muito mais antenadas do que estão. E olha que isso melhorou bastante, eu acho que com a TV, eu noto que no plenário tem bem mais participação. A gente nota que as pessoas estão indo mais e mais seguidamente na Câmara. Mas é mínimo, né? Nós temos 120 mil habitantes e do que nós estamos falando é de meia dúzia, digamos, perante os 120 mil habitantes. Né? Então, e a questão cultural vem como um recheio, um enfeite, um penduricalho. A Câmara tem que cumprir esse objetivo. Depois que cumprir esse objetivo, quer dizer, feito o dever de casa, ok, a Câmara tem mais que alavancar cultura, história... Que são importantes também, claro. Que são importantes também, outros fatos, o que o Executivo está fazendo, que é uma coisa mais delicada, mas o que o Executivo está fazendo, o que os outros poderes estão fazendo, as ideias que andam circulando pelas cidades, ou seja, a Câmara pode e deve se ocupar disso. Mas primeiro tem que fazer o dever de casa, que é essas coisas que são meio chatinhas, que as pessoas têm pouco interesse e que até acho que alguns que trabalham na TV Câmara nem gostam muito. Também acho meio chatinho, né? Mas o grande objetivo da TV Câmara é esse. A cultura, a música, a poesia, a literatura, ok, desde que feito o dever de casa, se não está errado, se não está invertido.
Bom, e aí dentro desses 3 aspectos que precisou se pensar, tem a questão que tu ia me dizer antes, a estrutural, a física, aonde vamos colocar... A estrutural dentro... é um drama da Câmara. É um drama da Câmara. Parece um grande prédio, mas o espaço acaba sendo pequeno, né? Não vamos esquecer que toda a parte de cima da Câmara é formada por 2 apartamentos. O do gerente do Banrisul e o do subgerente do Banrisul. Essa é toda a parte de cima da Câmara, onde estão os gabinetes dos vereadores e a parte administrativa. Toda ela é só isso, são 2 apartamentos, que vêm sendo adaptados e etc. A parte de baixo era o Banrisul, simples assim. As salas de baixo, à direita de quem entra, eram a parte era a contadoria do banco, era aquelas coisas assim, e à esquerda de quem entrava era a sala do gerente do banco. A importante sala do gerente do banco é onde é aquela sala hoje que tem uma mesa de reuniões. Ali era a Getúlio Vargas e o plenarinho. Do Banrisul, exatamente. Então, a Câmara, na verdade, é um banco que foi adaptado para ser a Câmara e que já foi até pior, né? A Câmara hoje tem 17 vereadores, né? A Câmara já teve 21, né? Então, o que a gente tem hoje é um problema sério de espaço para a Câmara, né? E para inventar, para colocar a TV Câmara dentro disso... E que tinha que ser próximo ao plenário, onde estava acontecendo tudo? Tinha que ser. Foi uma invenção, na verdade, que é aquela parte de trás da Câmara que era nada. Ali era um buraco que tinha. Não tinha nem a escada ali, então vocês tiveram que fazer a escada, readequar tudo aquilo teve que ser feito a escada para chegar e feita aquela o soalho onde tem a TV Câmara, aquilo ali era um vão. Era um espaço, porque foi colocada a parte de cima, onde fica a mesa dos trabalhos, e aquela parte não ia até a parede. Tinha um vão ali de 1,5 metro, 2 metros. Certo. Que é onde Sim, que é um corredor, Exatamente. E aí foi feito um assoalho ali? Exatamente. E até hoje não se achou a solução melhor para isso. A Câmara continua não tendo um estúdio razoavelmente operacional até hoje, porque não tem espaço, simplesmente. Uma vez, onde eu fiz o estúdio, teve um momento que foi a sala da direção da Câmara. É que hoje é onde era o gabinete do dentista, se eu não me engano. O nosso estúdio hoje é... A parte do estúdio é onde era o gabinete do dentista, exatamente. Então foi readequando. E aí na época vocês olharam, onde é que vamos colocar, o que é que vamos fazer? Não, nossa saída é colocar aqui atrás da mesa diretora e... Tinha que resolver de alguma maneira. Tinha um problema grave de alimentação de energia. Ah, sim. Eu acho que até hoje tem. Não sei se foi colocado na rua foi mudado o transformador que tem ali, pela Salgado Filho. Tiveram que mudar ou reforçar ou fazer alguma coisa assim, porque a TV ia ligar muita coisa ao mesmo tempo, sobretudo luzes no plenário e tudo mais, e aquela instalação elétrica não aguentava. Então foi um problema para resolver também, conseguir dar estrutura de energia elétrica suficiente para a TV funcionar. As plenárias ou a Câmara de Vereadores ou as sessões, melhor dizendo, que tu tem memória antes da TV Câmara para depois da TV Câmara, depois eles terem essa consciência de que eles estavam sendo filmados, que o povo estava olhando. Tu viu 2 câmaras diferentes aí ou não teve muita influência nessa? Sessões mais longas com certeza, né? Queriam falar mais. Claro. Porque todo mundo... Também por ficar gravado, talvez, né? Sim, é natural, né? Porque de alguma maneira a TV Câmara, mesmo que tenha uma baixa audiência, e tem baixa audiência... E não é só aqui, no Brasil inteiro, no Brasil assim inteiro, essas TVs, né? A TV Câmara dos Deputados e a TV Senado, que são gigantescas, custam uma fábula de dinheiro para o país, tem uma estrutura enorme. 0,5% de audiência. Dá um traço no Ibope, né? Como se diz... Dá um traço, não tem audiência mínima que seja significativa. E tem uma bela programação, por sinal, culturalmente tem uma bela programação. Então a TV Câmara não é diferente disso, né? Mas a gente nota que tem muita gente que vê TV Câmara quando a gente tem algum problema na internet ou quando o teu sinal cai, o pessoal fica ligando, perguntando, quer assistir. Exatamente. Tem um público mais fiel, eu acho, né? E aí tu notou essa diferença? Ah, sim. Porque o que acontece é o seguinte, por menor que seja essa tal de audiência, os vereadores se sentem expostos. E estão mesmo, né? Transmissão ao vivo, quer dizer, aí a pessoa nunca vai lá, nunca vai na tribuna, nunca defende nada, nunca... Bom, que vereador é esse?
Então, de alguma maneira, eu acho que a grande maioria deles se sente meio na obrigação, assim, de assinar o ponto, digamos assim. O resultado foram sessões mais longas. Né? Essa questão das restrições legais, falava da questão da transparência, que é importante o papel da TV, mas ela tem restrições legais, né? Então, muito do que pode ser interpretado como proveito pessoal, essa propaganda indireta, né? Até haver um entendimento melhor do papel da TV, vocês lá naquele início tiveram muitos problemas, porque hoje, como ela já está mais consolidada no meio, talvez seja mais fácil, ou não, de conscientizar com relação a isso. Porque não é uma TV, não pode olhar uma RBS, uma Band, uma Record e assim por diante, e imaginar que um canal legislativo seja da mesma forma, até porque tu já explicou que não é, e não é essa a finalidade, né? Exatamente. E a TV tem sempre o viés político, né? Mas é difícil lidar com isso? Foi difícil? Muito difícil, muito difícil. Como lembrou o vereador Silvio Machado uma vez, o regime da Câmara é presidencialista, ou seja, quem manda é o presidente. Ela é vinculada ao gabinete da presidência. Não é que ela seja vinculada ao gabinete da presidência, mas quem manda na Câmara é o presidente. Ou seja, quem manda nela é o presidente. E dependendo das características de cada presidente que passa, ele vai ser mais incisivo ou menos incisivo em relação à TV Câmara. Dependendo da sua relação com o Executivo, a TV Câmara vai necessariamente atuar de uma ou de outra maneira. O cargo de diretor da TV Câmara é um cargo de confiança da presidência. Então, sempre vai, de uma certa maneira, estar a serviço da presidência. Alinhado com aquela expectativa. Vai estar alinhado. Desalinhado é que não vai estar. Né? Desalinhado que não vai estar. Uma coisa que acontece muito, de uma maneira geral, eu diria, com a vereadora Adriana nem deu tempo de eu te dizer se seria assim ou não, porque nós inauguramos em novembro, ela saiu em dezembro. Né? Mas, de um modo geral, uma coisa que acontece é que a TV Câmara, o presidente, às vezes, quer que a TV Câmara seja o chaveirinho dele, como a gente diz. Quer dizer, aonde ele vai, a TV Câmara vai. Ele vai lá no CTG, a TV Câmara tem que cobrir o presidente, Isso é uma visão, né, que muito limitante, que complica muito a vida, porque tu não tem que cobrir o presidente. Uma vez eu fui num congresso de TVs públicas e um palestrante deu um exemplo da TV do Chile, da TV pública chilena, que tem uma equipe só para cuidar do presidente. Ela não faz outra coisa, uma equipe de reportagem. Ela não faz outra coisa, ela vai onde o presidente for, é o chaveirinho. Isso resolve muito, só que aí tem que ter estrutura para fazer isso, tem que ter equipamento, tem que ter carro, tem que ter repórter, tem que ter tudo. Tem que ver as questões legais de uma... Não, até aí tudo bem. Cobrir o presidente, ele está no exercício da presidência, se ele não cobrir coisas pessoais, o aniversário dele, por exemplo, está tudo muito certo. Porque ele está na condição de representante do poder, né? Claro, exatamente. Ele representa o poder em qualquer instância. Sim. Então, esse é o exemplo da TV chilena que o cara trouxe até. Mas há uma tendência natural, o presidente quer cobertura da TV Câmara, não é? Afinal, ele é o presidente. E isso traz, às vezes, dependendo do presidente, algumas distorções, algumas coisas que complicam. Às vezes tu olha assim e diz, não, aqui não tem porquê. E cobrir o presidente foi no CTG, tá? E daí? Mas ele quer que cubra. Então é um viés político. É natural que ele pense assim, é compreensível que ele pense assim. Né? Enquanto que a gente que é profissional tem uma visão mais objetiva, a gente acha que não é bem isso, que não deve ser assim, que a Câmara tem outros propósitos, tem outras finalidades. Mas isso faz parte do cenário, faz parte do jogo. Como é que tu vê hoje a TV Câmara? Aquela quando teus colegas, enfim, imaginaram a TV Câmara lá em 2010 e hoje ela, com concursados, com várias outras coordenações, porque o Benfica foi o primeiro coordenador da TV, hoje já com cargo de diretor, pós
concurso, como é que tu vê? E esse desafio da internet também, que está muito, muito, muito mais forte e mais intensa do que era, daqui a pouco dividindo até essa questão de tornar público o que acontece lá dentro. Olha, eu saí da TV em junho ou julho de 2011, por uma dessas questões assim da TV Chaveirinho. Ficou um ano. Fiquei um ano. Pouco menos de um ano. Não, porque eu comecei a montagem e tal, deu um ano e alguma coisa. Em março, mais ou menos. Um ano e um pouquinho. Deu mais um ano. E desde que eu saí da TV, eu fiz uma coisa comigo mesmo. Eu nunca mais via a TV Câmara. Eu nunca mais assisti. Por que eu nunca mais assistia? Porque se eu seguisse assistindo, no primeiro momento tinha a mágoa de ter saído, de ter deixado o trabalho pelo caminho, tinha coisas a serem feitas e tal. Aí eu pensei, espera um pouquinho, se eu seguir assistindo a TV Câmara, eu vou ficar na minha cabeça ruminando essas coisas. O que estão fazendo? Olha aí, tinha que fazer outra coisa, tinha que fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Eu tenho outra coisa para me ocupar. Então eu nunca mais vi a TV Câmara no sentido de me sentar e assistir. Nunca mais. Claro que eu trabalho na Câmara e tenho informações do que acontece, né? Uma coisa que eu percebo é que quando nós implantamos a TV Câmara, ela entrou no ar com uma estrutura de programação, cumprindo o estabelecido nos seus objetivos, que era mostrar como é que a Câmara funcionava, como é que os vereadores trabalhavam e como é que a questão de apresentar projetos, votar projetos, etc., funcionava. Como é que as leis do município funcionavam. Nós tínhamos uma estrutura, uma grade de programação que tinha isso. Por exemplo, tinha programas gravados semanalmente com os vereadores, com o principal assunto discutido naquela semana pelos vereadores. Tinha, que eu me lembro, um programa chamado Que Rua é Esta? Que explicava por que esta rua aqui, a Rua Santos Souza, da qual nós estamos perto, se chama Santos Souza. E quem é Santos Souza? Quem é Santos Souza e por que foi posto o nome de uma rua de Santos Souza. Tinha um outro programa chamado Que Lei é Esta? Que explicava por que Bagé tem uma lei que proíbe que tal coisa seja feita. Qual é o motivo disto? Essa era um programete semanal. Tínhamos um programa chamado Guardados na Memória, que procurava gravar, recolher o depoimento de pessoas importantes, de atuação importante na comunidade, políticos, empresários, intelectuais e por aí afora. Por sinal, todo esse tempo depois, de vez em quando alguém me diz que viu um programa que eu gravei lá em 2010. Então, pelo que eu sei, depois que eu saí, a TV foi gradualmente perdendo essa grade de programação. Quer dizer, esses programas que eu te citei, tinha mais 2 ou 3 ou 4, eles foram deixando de ser produzidos. A TV perdeu essa grade de programação que ela tinha. E que eu acho que era o que fazia com que ela cumprisse a sua missão, o seu objetivo, a sua razão de ser. Eu não consigo entender bem por que ela perdeu isso e nunca mais conseguiu, que eu saiba até agora, não conseguiu recuperar essa grade de programação, quer dizer, abordar esses assuntos. Porque hoje a televisão tem uma estrutura funcional e acho que até de equipamentos muito melhor do que a que nós tínhamos. Naquela época na televisão nós éramos 3, 4 pessoas. E mais uma parceria com o curso de... E mais uma parceria com o curso de comunicação da Urcamp, que foi importante porque naquele momento a gente não podia contratar gente. Nós não podíamos contratar. Então o jeito foi fazer essa parceria com a Urcamp
E a partir daí nós tivemos, por exemplo, intérprete de Libras, que acho que hoje a TV não tem, nos últimos anos não tem tido. Nós conseguimos iniciar a TV Câmara com intérprete de inclusive a sessão de inauguração que foi transmitida, a sessão solene foi transmitida com o intérprete de Libras. Exatamente, né? sim. E durante todo aquele período teve intérprete de Libras, né? Então eu ouço falar, porque não vejo, mas ouço informações de que a TV perdeu esses programas que tinham e que até hoje, 10 anos depois, 11 anos, né? 11 anos depois, não conseguiu ter, assim como não tem intérprete de Libras, que é um problema complicado pela contratação e tal, etc, etc. Mas de qualquer forma, para a gente finalizar, te sente realizado, satisfeito por ter colocado, por ter implantado junto com um grupo de colegas, mas ter sido fundamental na implantação da TV Câmara? Com certeza, isso é um prazer enorme, é uma felicidade ter tido a sorte, digamos assim, ou a circunstância, enfim, de ter podido oferecer esse trabalho para a Câmara, né? Por essas coisas da vida, eu estava lá no momento que a Câmara precisava de alguém que sabia o que precisava fazer para montar uma TV. E que tu estava disposto a fazer isso. E que eu me dispus a fazer pela comunidade. Porque não foi pela comunidade. Não pensei assim de uma maneira tão ampla, digamos assim. Mas acabou sendo. Acabou sendo. Na verdade, eu achei que eu deveria fazer por obrigação até. Quer dizer, eu sou um funcionário, estou lá. Conheço. Sei fazer, sei como fazer. Vou dizer o que não vou fazer? De jeito nenhum, vou fazer sim. E foi um prazer, quer dizer, eu te confesso que eu gostaria de ver hoje a TV Câmara, digamos assim, cumprindo melhor o que seria o seu objetivo, o que deveria ser a sua atuação, né? Mas, de qualquer forma, me honra ter tido a oportunidade profissional de ter tido essa oportunidade de montar a TV e ter dado início a ela. Também. Olha, Batista, quero agradecer, ou Benfica, como queira, agradecer muito ter conversado conosco aí, lembrado de alguns fatos, claro que com certeza sempre tem muito mais para se falar, né? Mas já deu para se passar um panorama, uma ideia de como foi. Eu posso ser meio chato, assim, estender um pouco o tempo? Claro, pois é. Teve uma vez, em função desse viés político que a gente comentou, dessas questões políticas, dessas influências e tal, eu fiz um pequeno projeto e mostrei para o então presidente Divaldo Lara. Entreguei para ele, inclusive. E eu propunha que a Câmara deixasse de ter a influência política, que na minha opinião a prejudica muito, por várias razões, e que ela não tem que ter influência política, ela tem uma ação, uma atividade que ela tem que cumprir perante a comunidade, porque ela funciona com o dinheiro da comunidade. E eu mostrei esse pequeno projeto para o Divaldo, que depois saiu prefeito e nunca mais tratou do assunto, evidentemente. Mas eu mostrei esse projeto para ele, e esse projeto existe até hoje, propondo que fosse criado na Câmara um conselho editorial para a TV Câmara, formado por vereadores, formado pelo presidente, formado por funcionários, formado até por pessoas da comunidade, se eu me lembro bem, que tivesse a responsabilidade de propor conteúdo e propor programação para a TV Câmara, de uma maneira isenta, de forma que isso servisse e aprovar a programação e não aprovar a programação, de maneira que isso servisse para ajudar a TV a cumprir com o seu objetivo. Esse projeto está no papel. Então seria uma das tuas vontades, no alto desses 11, caminhando para os seus 12 anos, de que acontecesse também. Seria uma evolução no teu ponto de vista? Eu acho que seria uma evolução. Eu acho que a TV ficaria melhor. Já que não há uma regulamentação, exatamente, que pelo menos houvesse um controle. Exatamente. Não é bem controle, seria... Uma partilha.
uma participação de um conselho entendi. Editorial Sim. que influísse no seu conteúdo, no seu trabalho. A quem a própria equipe às vezes pudesse recorrer numa dúvida, Com certeza. num suporte. Com certeza. E que esse mesmo conselho pudesse ter a iniciativa de propor coisas ou de criticar coisas, de dizer, olha, isso aqui está ruim, isso aqui não está bom. Olha, está faltando tal coisa, por que não se faz? E assim por diante. Porque hoje não tem isso. Nunca teve, na verdade. Fica mais a mercê, digamos assim, da direção atual com a questão da presidência da Isso Câmara. tudo é muito pessoal, é tudo muito político, é tudo muito influenciado, é tudo muito instável, isso muda de ano para ano. A TV tinha que ser mais perene, ela tinha que ter linhas. As direções mudam. Muda o presidente, muda a TV. Enquanto que, na verdade, ela deveria, no meu entendimento, ter uma perenidade maior, ter linha de programação que continuasse independente da mudança política que ela pudesse ter. Bem, tá bom. Tá bom? Tá. Muito obrigada, viu, Benfica? Eu que agradeço. E a comunidade agradece. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Obrigado mais uma vez. Muito bem, nosso Câmara Entrevista, nessa edição especial dos 11 anos da TV Câmara, fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanha e continue aí, então, com a nossa TV Câmara, a TV que representa você.